gente sabe, querido, que o dever é dos pais ensinar, mas a igreja ela contribui, ela tem esse papel de contribuir, de ajudar. Então, querido, pelo menos isso, pergunte para o seu filho o que ele aprendeu, converse com ele, eles vão estar aprendendo sobre as parábolas, tá bom? Então fica aí ciente, fiquem atentos aí para aquilo que vai acontecer. Eu quero reforçar aqui os avisos, né, que já foi dado pela irmã Renata, mas eu quero também reforçar, você vai se preparando aí para o encontro que vai acontecer em julho. A partir de quarta-feira agora, nós vamos trabalhar com uma série, né? A gente vai ter algumas séries durante as quartas-feiras, mas em especial nessa quarta agora, às 19h30, nós vamos começar com essa série aí, que é os 5 pecados que tiraram o povo da terra prometida. Então você que ama a palavra, você que gosta de estudar a palavra, venha nas quartas-feiras, porque nós vamos ter alguns capítulos aí aprendendo a Bíblia de uma forma poderosa, que é a palavra de Deus, tá bom? Então começa quarta-feira agora a nossa primeira série que nós vamos trabalhar aí. E as células, né, querido? Glória a Deus, já foi falado aqui, mas nós estávamos de recesso, de férias, mas amanhã eu quero convidar você para, com muita alegria no coração, você ir para a célula, ajudar o seu líder, né? E começar a trabalhar, querido, porque existe ainda um tempinho até julho, mas nós precisamos fazer um trabalho excelente aí, porque o nosso encontro com Deus, ele acontece com as pessoas que estão nas células, tá bom? Então comece a trabalhar toda segunda-feira, que horas? Às 20 horas, nós temos célula de várias células, célula de adolescente, pré-adolescente, jovens, adultos, tem várias células, é só você procurar a mais próxima da sua casa, tem em Ferrosa, em Vila Nova, e em breve nós vamos abrir em outros bairros também, para a glória de Deus, amém? Então fica aí atento, porque amanhã começa a célula. Queridos, eu quero saudar, né, todos os visitantes. A Renata já fez isso, já citou o nome de todo mundo. Sejam todos bem-vindos, tá bom? A esta casa, é uma alegria recebê-los aqui nesta noite. E assim, eu fiquei muito feliz, estou vendo aqui o Gilmar Lidogério, né, que é um cara assim que é muito especial para nós. E eu estou dizendo isso, Gilmar, porque eu acredito que passa isso na mente dele. Nós temos um curso aqui na igreja, curso de novos membros, e aí toda vez que a gente faz esse curso com as pessoas, a gente conta um pouquinho da história da IBV, e contando essa história da IBV, não tem como não falar de vocês, né? Porque esta igreja nasceu na casa dele, querido. Essa igreja iniciou com uma célula na casa dele, ele abriu a porta da casa dele, preste bem atenção, ele abriu a porta da casa dele, nós iniciamos uma célula na sua casa, não é verdade? E olha o que Deus fez. Eu queria que o Gilmar ficasse de pé aí, para a gente honrar a Deus e aplaudir Jesus pela sua vida, pela sua família. Que Deus abençoe, tá bom? Grandemente. Uma sementinha que você plantou lá atrás gerou uma grande colheita aqui. Seja bem-vindo. Hoje ele e a família, pode sentar, ele não está mais no Brasil, está residindo fora, né? E veio aqui passar umas férias, resolver algumas coisas, e veio aqui nos prestigiar, e é uma honra tê-lo conosco aqui nesta noite. Manda um abraço para a Leda, toda a família, tá bom? Que Deus abençoe, e toda vez que vier, venha na sua casa, porque aqui é a sua casa, tá bom? Seja muito bem-vindo. Querido, olha a importância de você abrir a porta da sua casa, para você receber a palavra de Deus. E eu falo isso porque eu fico imaginando o que passa na cabeça dele quando ele vem aqui ver essa obra, né? Isso aconteceu há mais de 12 anos atrás. E olha o que Deus fez neste lugar. Deus é fiel, amém? Glória a Deus. Quero convidar o presbítero. Nós vamos ficar de pé mais uma vez. Nós vamos orar. Nós vamos ouvir a palavra nesta noite. E eu quero também reforçar o aviso da escola bíblica, tá bom? Domingo que vem nós temos o quê? Santa Ceia, tá bom, querido? Domingo que vem nós temos Santa Ceia. Nossa ceia é todo domingo pela manhã, primeiro domingo do mês, às 8 horas. Mas no próximo nós já vamos estar nas salas, aprendendo a palavra. E projeta aí que eu vi que você colocou, mas é importante a gente ver isso aqui, ó. Esse trimestre, esse início agora de ano, nós vamos estudar essa revista aí, ó. Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo o quê? A Bíblia Sagrada. Então, querido,
você que ama a palavra de Deus e você que ama a sua família, venha para a EBD para você ouvir a palavra e aplicar na sua casa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer, rendemos graças ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite para ouvir a tua voz. Usa o presbítero nesta noite com graça, com unção, com poder, Pai, com sabedoria. Que tudo que sai da boca deste homem, Pai, venha direto ao teu coração e encontre morada em nossos corações. Nós assim oramos e consagramos este momento ao Senhor e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Você que pode, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus, queridos. Graça e paz, amém? Glória a Deus, que bom estarmos aqui mais uma vez, né? Para exaltar o nome do Senhor. Estivemos de manhã, né, no culto abençoado e também tivemos um café abençoado, né? Você que não veio, viu, você perdeu um banquete aí que foi feito aí de manhã, tá bom? Que Deus possa continuar abençoando os irmãos que compareceram, tá bom? É muito bom, irmãos, quando nós nos reunimos como igreja para exaltar e bendizer o nome do Senhor, né? Obviamente, mas também no momento de comunhão também, né? Onde nós também aprendemos da parte de Deus na comunhão. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. No segundo livro da Bíblia. Livro do Êxodo. Capítulo de número 3. Eu quero compartilhar com você uma palavra ao seu coração nessa noite. Aquilo que Deus já tem colocado no meu coração durante essa semana, estudando um pouquinho esse texto, e Deus compartilhou. Eu sei que é um texto conhecido, tá, queridos? Né, que você conhece essa história do capítulo 3. Mas eu quero usar esse texto para embasar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, subordinada. Eu quero ministrar essa ministração nessa noite, subordinada ao tema que diz o seguinte, ó: o fogo de Deus muda destinos. Você pode repetir comigo nessa noite? O fogo de Deus muda destinos. Você crê nessa noite, querido, que Deus ele muda e pode mudar o destino da sua vida? Agora eu te pergunto outra coisa: você está disposto a deixar que Deus mude o destino da sua vida? Você tem a capacidade de entender que você pode realizar projetos para a sua vida, planos para a sua vida? Nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem nessa noite, que você conhece a história de Moisés. Quantos planos Moisés tinha para a vida dele? Quantos planos Moisés, ao longo dos seus 40 anos, né, morando dentro do Egito, ele pensou para a sua vida? Mas aí um dia, Deus teve um encontro com Moisés, querido, e mudou o plano da vida de Moisés. Por que eu digo isso? Porque este encontro não foi apenas um encontro casual que Moisés teve, mas foi um encontro extraordinário a qual Moisés teve, que ele nunca mais teve um encontro tão real como esse. Claro que ele teve outros maravilhosos com a presença de Deus, mas esse aqui foi o ponto de partida para a vida de Moisés ser mudada. E qual foi o símbolo, algo que Deus usou para mudar o destino da vida de Moisés? Foi um fogo que queimava uma sarça, porém essa sarça que estava em chama com esse fogo, a Bíblia diz que ela não se consumia, ou seja, ela não se queimava, ela não se acabava. Por quê? Aquele fogo não era um fogo qualquer, um fogo comum, mas era o fogo da presença de Deus. É sobre este fogo nessa noite que eu quero ministrar na sua vida nessa noite. É você ter um encontro, querido, com este fogo, para que este fogo, ele muda o destino da sua vida. O destino da sua família, o destino da sua casa só vai ser mudado e só vai ser alcançado quando você tiver um encontro verdadeiro com o fogo de Deus. Diga para o seu irmão nessa noite: o fogo de Deus muda o destino da sua vida. Glória a Deus. Vamos ler o texto para nós darmos início?
Diz assim o capítulo 3 do livro do Êxodo, segundo livro de Moisés, o versículo 1 diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor, melhor dizendo, viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Glória a Deus. Querido, o lugar que você está nessa noite, ele é uma terra santa. O lugar que você veio esta noite não é um lugar qualquer, mas é uma terra santa. É um lugar santo, porque aqui está a presença do Deus Altíssimo, querido. Aqui está a presença daquele Deus que um dia apareceu para Moisés através de uma sarça. E Moisés, quando olhou para aquilo, se espantado, porque para Moisés, querido, era muito comum a sarça. Sarça é uma árvore que dá no deserto, né? Uma árvore seca, sem frutos. Mas ele nunca tinha visto algo comum, que era o quê? Uma sarça queimando. E pior, não se consumindo. O que era mais estranho para Moisés. Isso mostra a presença de Deus, querido. Que quando ela vem para causar um impacto na nossa vida. E Deus quer causar um impacto da sua vida nessa noite, querido. Eu quero que você, nessa noite, reflita na palavra de Deus e dê lugar ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Todos os louvores que nós cantamos aqui nessa noite foi poderosos, falou conosco, né? Tocou na nossa alma, nós nos alegramos aqui, é bem verdade, né? Eu sentado ali, eu estava meditando, acho que foi o último louvor que o período cantou, louvor Redenção, né? O louvor bonito, querido, que impacta. E aí eu lembrei da minha época de juventude, né? Lá em 2006, quando esse louvor foi lançado, que estava em todas as grades de música, né, dos departamentos, dos grupos de louvores, e era algo extraordinário, onde toda vez que os departamentos cantavam, Deus operava maravilhas, e nessa noite não foi diferente. Eu pude sentir a mesma presença nessa noite, através do louvor, nessa noite, querido. Então Deus já está falando conosco, querido, através dos louvores, através da oração, melhor dizendo, né, lá das 18h30, quando nós estávamos aqui orando, Deus já estava alimentando, acendendo a chama dentro do nosso coração, e essa chama agora, que você precisa permanecer com ela acesa, somente hoje no culto de domingo, não, você precisa continuar com essa mesma chama acesa, a partir de amanhã, dia 23, e prosseguir por toda a semana, que se segue. Por quê? Porque a presença de Deus, quando ela vem, querido, ela vem, nos impacta, mas ela mantém a chama acesa. E aí você, como um sumo sacerdote da sua vida que você precisa manter a chama acesa. Porque essa era a ordem de Deus para Moisés, lá quando ele estabeleceu o serviço sacerdotal, que a chama do altar não poderia ser apagada, ela tinha que ser mantida dia e noite. Quem fazia isso eram os levitas e os sacerdotes. Se você é levita nessa noite, é sacerdote de Deus nessa noite, então Deus vai fazer isso na sua vida. Querido, baseado nesse texto que nós lemos, que você conhece bastante a história de Moisés, mas você bem me permita, eu só fazer a título de introdução aqui, porque temos bastante pessoas, talvez, que nunca ouviram também essa mensagem, essa história. Moisés era um homem que pertencia à nação de Israel. Claro que a nação de Israel ainda, né, estava no processo de formação, mas ele pertencia à classe hebreia, o povo hebreu.
A Bíblia diz que durante quase 430 anos, esse povo que subiu um dia, que eram os filhos de Jacó, que subiu um dia para a terra do Egito, lá fugindo daquela grande fome que assolou a terra, e eles vão para o Egito, né, em busca de alimentação, e passa lá um grande período, e a Bíblia diz que o tempo foi passando, e esse povo foi se multiplicando, como promessa que Deus havia feito há anos atrás a Abraão, que era o pai dessa nação. E aí esse povo foi se crescendo de uma forma tão grande, e a Bíblia vai dizer que por muitos anos eles foram, né, sempre tidos como um povo abençoado no meio do Egito. Todos os reis que sucederam, né, sempre prestigiavam o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que chegou um certo dado momento, que surgiu um novo rei no Egito, um novo faraó, vai surgir, e ele não vai lembrar da história, ele não vai conhecer a história de José, nem os seus irmãos, nem a sua descendência. Então ele vai temer que aquele povo, agora que estava se expandindo de forma muito grande, viesse um dia contra o Egito. E isso vai iniciar então agora uma grande perseguição contra este povo. O Faraó vai estipular sobre aquele povo grande peso de trabalho, de imposto, de tudo que eles precisavam fazer para conseguir sobreviver, a fim de que aquele povo não se expandisse. Mas a Bíblia diz que quanto mais a carga se aumentava, mais ele se multiplicava. E aí a Bíblia diz que certo dia, então o rei vai ter uma ideia, né, que para ele parecia ser genial, que vai mandar então matar todos os meninos homens que nascessem daquele povo. E a Bíblia vai dizer que agora começa a ser uma grande matança de criança. Mas a Bíblia vai dizer que uma mulher vai guardar o seu filho. Uma mulher vai construir um cesto, vai betumá-la por dentro e por fora, vai colocar o menino, vai colocar na margem de junco, na margem do rio, juntos aos juncos ali. Mas a Bíblia vai dizer que alguém pensava que agora a história daquele menino se perdeu. Ele era mais um daqueles que iriam morrer, mas a Bíblia vai agora preparar um escape para aquela criança. E aí a Bíblia vai dizer que a filha de Faraó, o mesmo homem que havia mandado a matar todas as crianças, vai encontrar aquele cesto com aquela criança e vai pegar aquela criança e vai agora cuidar daquela criança, vai criar aquela criança. Agora aquele menino que recebe o seu nome chamado Moisés, porque ele fora tirado da água, né? Ele vai ser agora o neto adotivo do rei que havia matar todas as crianças. Você consegue observar o trabalhar de Deus, querido? Você consegue observar dentro desse texto, desta história de Moisés, já o poder de Deus agindo para construir o seu plano, para que o seu plano pudesse permanecer de pé? Às vezes o inferno talvez olhou para aquela situação e falou assim: agora Deus não tem escolha nenhuma, não tem mais com o que fazer. As crianças, homens que davam sequência à linhagem, já morreram. Estão morrendo, mas aí Deus vai lá e faz o trabalhar de Deus, e leva Moisés agora, tira Moisés e leva para dentro do palácio do Egito, e agora Moisés vai passar os seus primeiros 40 anos de idade dentro do palácio, vai estudar, vai aprender, vai fazer parte do exército, vai conhecer as artes, tudo que era algo que não era para ter acontecido na vida de Moisés, Deus vai fazer agora acontecer. Deus vai preparar aquele homem, Deus vai trabalhar na vida dele. Mas vai chegar um dia em que Moisés, agora vai acontecer algo na sua vida, que vai mudar um pouquinho a história da sua vida. A Bíblia vai dizer que certo dia ele andando pelas terras do Egito, ele vai ver um egípcio oprimindo o seu povo, aquele que era sangue do seu sangue, que pertencia à sua raça, e ele vai ficar muito indignado, então ele vai matar aquele egípcio que estava ferindo aquele hebreu. E ele, achando que ninguém estava vendo, ele vai esconder o corpo daquele homem na areia. Passados-se alguns dias, vai haver dois homens hebreus brigando, discutindo. E aí Moisés vai tentar apaziguar a situação. Aí aqueles homens olham para Moisés e falam assim: mas tu vai fazer a mesma coisa que fez com aquele egípcio? Vai também nos matar? Moisés, a partir daquele momento, descobre que aquilo que ele achou que estava fazendo às escondidas, ninguém estava vendo, mas tinha alguém vendo.
Alguém estava vendo que viu o que Moisés fez. Isso mostra, querido, que nenhum mal, nenhum pecado que nós cometa fica coberto. Tudo está patente aos olhos de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que esse relato vai chegar aos ouvidos do faraó. Agora faraó, que era avô adotivo de Moisés, vai virar-se contra Moisés. E Moisés vai ter que fugir do Egito. Vai ter que fugir para salvar a sua vida. Aí entra o texto que nós lemos. Ele vai para uma cidade chamada Midian, que era uma cidade deserta. E aí ele vai agora conhecer uma moça que vai constituir a sua família. E essa moça pertencia à família de um homem que era sacerdote daquela cidade. E agora Moisés vai então passar os seus 40 anos ali em Midian, cuidando, apacentando o rebanho de seu sogro Jetro. Agora estamos dentro do texto que nós lemos. O texto vai dizer que Moisés, certo dia, levando o rebanho do seu sogro para se alimentar. Perceba que aqui Moisés, talvez na sua mente, nós conseguimos dividir a história de Moisés, né, em duas fases. Antes dos seus 40 anos, ele passa dentro do Egito, né, talvez preparou planos, projetos para a sua vida, como eu e você façamos. E depois dos 40 anos, talvez Moisés pensou o seguinte: agora eu me aposentei, né? Não tem mais o que fazer, estou longe do glamour real, longe do palácio, longe do poder, longe de tudo. Agora eu vou viver a minha vida abastada aqui nessa cidade. Mas ele não sabia que Deus já estava trabalhando na vida dele. Deus já estava preparando algo para a sua vida. Deus estava preparando um destino para a sua vida. E Deus estava agora só esperando o momento oportuno para mudar o destino dele. O encontro que faltava para mudar o destino da vida de Moisés. E qual era esse encontro? Era um encontro que quando ele está levando o rebanho do seu sogro perante a redondeza do Monte Horebe. Este mesmo monte, querido, é o mesmo monte que lá na frente Deus vai operar grandemente sobre este monte, que a Bíblia diz que do cume deste monte saía trovões, relâmpago, por conta a presença de Deus estava naquele monte. E agora Moisés se depara perto daquele monte, e de repente começa a mudar todo o cenário que ele estava acostumado a ver. Cenário cinza, né, amarelo, que é um deserto, sem verde, sem nada. De repente ele olha e começa a ver uma chama de fogo que estava se acendendo sobre uma árvore, sobre uma sarça. E aí a história vai dizer que Moisés, olhando para aquilo, achou aquilo muito interessante. E ele então faz o quê? Como qualquer homem curioso que é, né? Como eu e você, às vezes vemos uma coisa que nós, às vezes até estava acostumada, mas por ser um pouquinho diferente daquilo que nós estávamos acostumados, nós aproximamos para ver. Nós, como curiosos, talvez alguém veio, né, aqui nessa noite, né, apenas para ver como é a liturgia de um culto, como é que acontece um culto. Quais os louvores que são cantados? Como é a forma que é pregado a ministração? Talvez pessoas entrou neste lugar apenas por curiosidade. Mas a curiosidade que levou Moisés até aquela sarça trouxe uma resposta de Deus para a vida dele. Eu quero dizer para você nessa noite, se você entrou aqui apenas por curiosidade, Deus está trazendo uma palavra para a sua vida nessa noite. Ele disse: eu tenho um encontro para você, eu quero encontrar você, eu tenho um encontro para a sua vida, eu quero mudar o destino da sua vida nesta noite. Deus tem poder, querido, para isso. Deus tem poder para realizar este ato na minha e na sua vida. E Ele pode fazer como fez na vida de Moisés. Moisés pensou que a sua história tinha se acabado, a sua genealogia talvez tinha se acabado. Mas ele não sabia que apenas ele estava começando a sua história. E de repente Deus diz para ele: olha, Moisés, não se aproxima. Não se achegue do jeito que você está, da forma com que você está. Primeiro, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando, o lugar que você está aproximando, o lugar onde você está, é um lugar santo, porque a minha presença está aí no meio.
Este é o primeiro ponto, querido, que eu quero falar com você nessa noite. O que tornou aquele lugar onde Moisés estava um lugar santo? Foi a presença de Moisés? Foi a história de Moisés? Foi o que Moisés passou na sua vida? Não. Talvez se Deus não aparece Moisés ali, nós nunca saberíamos a história de Moisés. Nós nem conheceríamos esse nome. Mas o que tornou aquele lugar santo foi Deus, foi a presença de Deus, foi o fogo da presença de Deus. Então o fogo, querido, na Bíblia, todas as vezes que a Bíblia faz uma analogia do fogo, ele está sempre remetido à presença de Deus, sempre à majestade de Deus, sempre aos atributos de Deus, sempre ao que Deus pode fazer ou o que Ele quer fazer. Então o fogo, ele é símbolo de presença de Deus. O fogo, ele é símbolo de poder de Deus. Porque o fogo queimava a sarça, mas ela não se consumia, porque Deus estava ali no meio daquela sarça, querido. Isso é o significado, querido, do fogo. Para muitos, fogo é algo perigoso. Para muitos, fogo é algo escandaloso. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, o fogo, ele simboliza a presença de Deus na nossa vida, querido. Deus é fogo, querido. Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz que Deus é fogo e fogo consumidor. É por isso que o fogo tornou aquele lugar santo, querido. Um dos atributos de Deus é que Ele é santo. E se Ele é santo, aquele lugar também era santo. Mas agora eu quero te falar uma coisa. Todas as vezes que nós nos deparamos com a presença desse Deus que é santo, no lugar santo, nós também precisamos nos tornar santo. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Isso é Deus dizendo para nós, querido. Então, querido, o fogo de Deus, ele só vai acender na nossa vida quando nós dermos primeiro lugar à presença dele. E quando nós nos posicionarmos diante dessa presença. Foi o que Moisés fez. Moisés não fugiu da presença, ele não fugiu do fogo da sarça, ele não fugiu daquela cena, ele encarou aquela presença, ele permaneceu. Ele quis conhecer mais aquela presença. É isso que eu e você precisamos querer conhecer, querido. A presença de Deus. O foco central é que este fogo não era apenas visual, mas é funcional. Por quê? Porque tem poder de mudar histórias e redirecioná-las. Nós podemos fazer um paralelo da vida de Moisés antes do fogo e depois do fogo. Antes do encontro com a presença de Deus e depois do encontro da presença de Deus. Você consegue fazer essa diferenciação na sua vida, querido? Você consegue olhar para a sua vida e dizer: antes de eu encontrar a Deus eu era assim, mas a partir daquele momento, hoje, eu sou assim na presença do Senhor. Ou talvez você não consegue ainda fazer essa analogia, porque você ainda não teve esse encontro com Deus, mas essa noite é a noite oportuna de você ter um verdadeiro encontro de Deus. Então a história de Moisés, querido, ela pode se resumir em 3 fases. Os seus primeiros 40 anos dentro do Egito, como neto, adotivo do rei do Egito, ou faraó, e os seus 40 anos depois dessa história, porque aqui, Moisés não teve um encontro com Deus, uma semana depois que ele chegou em Midian, não, ele passou mais 40 anos em Midian, até ter esse novo encontro com Deus. Então entre ele sair do Egito e ter um encontro com Deus, passaram-se mais 40 anos, Moisés já estava na idade de 80 anos, quando ele teve esse encontro com Deus, querido.
Esse encontro que mudou a história de Moisés foi nos seus 40 anos de idade. Isso mostra que Deus, Ele pode alcançar a sua vida e a minha, independente da nossa idade, independente do nosso estado, independente do local em que nós estamos. Deus, Ele vai encontrar a sua vida, querido. Deus não está limitado a um espaço físico, que talvez eu e você estamos acostumados, não. Deus, Ele está muito além, querido, disso aqui. Deus está muito além do que apenas essas 4 paredes. Deus está nos céus olhando para o universo. Então a história de Moisés, ela pode ser resumida dessa forma. Mas o que fez a história de Moisés mudar não foi os seus primeiros 40 anos. Não foi o seu segundo período de 40 anos, foi o seu último período de 40 anos que fez a história de Moisés mudar, querido. Então o fogo de Deus, como eu disse, ele muda a história. Ele mudou a história de Moisés nos seus 80 anos de idade. Moisés teve aquele encontro poderoso. Talvez Moisés se intitulava um Zé Ninguém, cuidando de ovelhas para o seu sogro. Mas Deus já estava traçando o caminho e o destino de Moisés, querido. Nessa noite Deus tem traçado o destino da sua vida. Deus tem traçado o destino da sua história, querido. Não importa a sua origem familiar, não importa a sua aquisição financeira, não importa o seu status social. Não, isso não importa para Deus. Talvez importa para a sociedade que você vive, talvez importa para a vizinhança da sua vida. Mas para Deus não, querido. Para Deus Ele olha para o meu e para o seu coração. Ele olha para dentro da nossa vida, Ele olha para dentro do nosso coração, e Ele olha para mim e para você e pensa o seguinte: olha, ali há um coração contrito, ali há um coração quebrantado, ali há um coração de servo, ali há um coração de uma pessoa submissa à minha vontade. E Deus, olhando para Moisés, Deus viu tudo isso na vida de Moisés. Talvez Ele mesmo não poderia enxergar, ou não conseguiria enxergar todas essas qualidades, mas à frente nós vamos ver Deus falando com ele, que ele deveria ir até o faraó e falar para o faraó deixar o povo ir, o seu povo sair do Egito. E quais eram as desculpas de Moisés? Aquilo que ele conhecia apenas da sua vida, apenas ele conhecia da sua, para alguns ser gagueira, ou dificuldade de fala, de relacionamento. Ele estava apenas limitado ao físico, apenas ao emocional e ao físico da sua vida. Mas Deus estava contemplando algo espiritual na vida de Moisés, querido. Deus estava contemplando algo espiritual na vida de Moisés, um poder espiritual na vida de Moisés, de uma liderança espiritual. É isso que Deus faz na minha e na sua vida, querido. É isso que Deus traz para a minha vida e para a sua vida. O fogo de Deus, então, querido, ele muda o destino de Moisés a partir daquele encontro. E ele vai mudar a sua história nessa noite, querido, a partir desse encontro que você está tendo com Deus nessa noite. Aí você pensa o seguinte: mas presbítero, como pode isso hoje na minha vida? Como é que esse fogo pode operar na minha vida? Como é que Deus pode operar esse mesmo ato na vida de Moisés, operar na minha vida? Como é que Ele pode fazer isso na minha vida? Aí talvez está passando um filme na sua cabeça de toda a sua vida, e você pensando sobre o seu estado da sua vida. Mas nessa noite, querido, Deus, Ele não importa com isso, querido. Ele só importa com o coração contrito e quebrantado nessa noite. Se hoje você chegar à presença de Deus, com o seu coração aberto, com a sua vida aberta, com o seu coração quebrantado, Ele vai encontrar com você, querido. O fogo de Deus vai encontrar a sua vida nessa noite. Ele vai encontrar o seu coração nessa noite. Ele vai encontrar você nessa noite, querido. Olha o que a Bíblia diz. O fogo de Deus não está limitado apenas no Antigo Testamento. Não. O fogo no Antigo Testamento, ele estava apontando para algo que iria acontecer apenas no Novo Testamento. Lá era o símbolo da presença real de Deus.
Mas no Novo Testamento agora o símbolo do fogo de Deus era a presença do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. É este fogo que Deus quer manifestar na minha e na sua vida, querido. É o fogo do Espírito Santo na minha e na sua vida. Mateus capítulo 3, o versículo 1 e 2, coloca na tela para mim, o Jefferson. Olha assim, olha o que diz o texto. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Verso 5. Então, verso 5 eu falei? Perdão, verso 11. Aí no verso 11, olha o que ele diz: eu vos batizo com água, para o quê? Para arrependimento, mas aquele que vem após mim, é mais poderoso do que eu, e ele vos que não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, e ele faz o quê? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo de Deus está presente nessa noite, querido. O mesmo fogo que Deus usou lá no deserto de Midian para atrair a presença de Moisés, é o mesmo fogo do Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, que atraiu você neste lugar nessa noite e quer encontrar a sua vida, e quer mudar a sua história, e quer mudar o seu destino nessa noite, querido. É o fogo do Espírito Santo de Deus. É o fogo abrasador que quer encontrar a sua vida nessa noite, querido. Não é um fogo estranho não, querido. É o fogo de Deus. Lembra que eu disse que Deus ele é fogo. Deus ele é fogo. Ele arde, querido, em fogo. Mas João, lá no livro do Apocalipse, né, quando ele vai ter um encontro com Jesus, quando ele estava lá na ilha de Pátimo, ele olhando para Jesus já no seu corpo glorioso, resplandecente, qual era a forma que ele viu os olhos de Deus? Com fogo. Os olhos de Jesus resplandecia o fogo, querido. Então o fogo simboliza a presença de Deus na nossa vida, querido. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, querido, eles não são, querido, separados, não. Né? Alguns leem esse texto, interpretam ali que, né, o fogo ele é juízo. Não, na verdade não. O fogo ali, ele é símbolo da presença de Deus. O texto não disse: ele vos batirá com o Espírito Santo e depois alguns com fogo. Não, ele diz que batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, querido. Então o símbolo do Espírito Santo na nossa vida, o símbolo do fogo na nossa vida, querido, é o Espírito Santo. Hoje não precisa mais Deus aparecer numa sarça queimando para você ver a presença dele, não. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele faz isso na sua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus, que é símbolo do fogo, ele faz isso no seu coração, querido. Ele queima, ele faz arder o seu coração. Talvez você não quis vir aqui, mas quando você chegou aqui, o seu coração começou a arder, a sua alma começou a arder. Isso é símbolo do fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida. E este fogo, querido, ele tem 4 principais funções espirituais na nossa vida. Primeiro, iluminar. Fogo ilumina. Vai a um lugar escuro apenas com a vela acesa, com o fogo na ponta de um pavio, a claridade que você faz no ambiente. A claridade que aquele ambiente é escuro fica após a chegada daquela lâmpada, daquele fogo, daquela tocha. É assim o que Jesus faz na nossa vida, querido. Ele diz: eu sou a luz verdadeira, e quem anda em mim não anda em trevas. Você tem a presença do fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida, querido. Você não pode andar em trevas. Você não anda em trevas. Porque o Espírito Santo de Deus, ele ilumina a sua vida, ele ilumina a sua história, ele ilumina a sua trajetória, querido. Aonde você passar, o fogo do Espírito Santo, ele torna a sua vida mais transparente. Por isso que
Quando você tem encontro com este fogo, não há espaço mais para o pecado, porque tudo fica visível, fica patente. Lembra, eu falei que você chegar num lugar escuro, no cômodo escuro, mas se você chegar com um pequeno fogo, ele clareia todos os obstáculos pelo chão, tudo aquilo que estava escondido pela escuridão, o fogo traz à tona, querido. O fogo de Deus, ele faz isso na nossa vida, querido. Ele traz à tona aquilo que eu e você está colocando para debaixo do tapete. O fogo do Espírito Santo, ele traz à tona. Ele estava mostrando para Moisés: olha, Moisés, você é um fugitivo, você saiu fugido do Egito, mas nesse encontro eu quero fazer de você um novo homem, e eu vou mudar a sua história, eu vou apagar o seu passado. É isso, querido, que a presença deste fogo faz na nossa vida. O que mais que esse fogo faz na nossa vida? Este fogo, ele purifica também a nossa vida. O fogo, ele tem como característica purificar, querido. Chama um orife e pede para ele ver se o ouro que você tem nas suas mãos é um ouro puro. O que ele vai fazer? Vai colocar dentro do fogo. Se ele não se deteriorar, é que ele simboliza que aquele ouro é algo valioso, é um ouro puro e verdadeiro. Mas se ele deteriorar, é porque era um ouro impuro. Por quê? Porque o fogo, ele purifica, querido. O fogo, ele traz à tona a agonia do nosso arrependimento. Aquilo que nós gemia quando nós estávamos lá no mundo, aquilo que nos trazia sofrimento para a nossa vida, aquilo que trazia agonia para a nossa vida, quando o fogo de Deus ele chega, ele tira toda aquela agonia, querido. Quer um exemplo bíblico? Isaías, capítulo 6 de Isaías, você conhece a história. Certo dia ele teve um encontro com este fogo, com esta presença, e de repente ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o rei, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, um povo pecaminoso. Eu não tenho condição nenhuma de estar diante desse Deus. A Bíblia diz que o anjo foi lá do altar de Deus, com a turquesa, com a tenaz, arrancou uma brasa viva e trouxe aquele fogo e tocou na boca de Isaías e disse: agora tu está purificado. Fogo de Deus, ele purifica a nossa vida, querido. Ele arranca a impureza que eu e você, às vezes, até queremos deixar debaixo do tapete, mas ele traz à tona e purifica, querido. É o que o fogo do Espírito quer fazer na nossa vida nessa noite, querido. Ele quer purificar a minha e a sua vida nessa noite. O que mais que esse fogo faz, presidente? Ele aquece a nossa vida. Ele aquece a nossa alma, querido. Sabe aquele momento, querido, que nós estamos desassolados, que nós estamos tristes, que nós não vemos nenhuma solução para a nossa vida, nós ficamos inquietos. Aí você lembra que você tem um Deus, né? Aí você lembra que você conhece um Deus poderoso. Aí você começa a buscar a presença de Deus, querido. Aí você começa a clamar, você começa a orar, você começa a pagar um preço, você começa a jejuar, você começa a sacrificar. Aí a presença de Deus, que é fogo, aproxima da nossa vida e começa a aquecer a nossa alma, mostrando que Ele está ao nosso lado, mostrando que Ele está presente no nosso meio. O Espírito Santo, o fogo, ele aquece a nossa alma. Ele aquece o nosso coração, querido. Ele traz esse alívio para a nossa vida. E o que mais que esse fogo faz? Por quarto, enfim, ele também se alastra por onde ele chega. Aonde este fogo chega, ele se alastra, querido. Ele não fica contido apenas num único lugar, não, ele se alastra. Moisés, por onde ele passava, ele incendiava os corações das pessoas, ele trazia alívio para o coração das pessoas com palavras, com orientação, né? com instruções. Por quê? Porque aquilo que estava dentro do seu coração começava a espalhar pelas pessoas, querido, pelos corações das pessoas. Então o fogo do Espírito Santo de Deus, querido, que está na sua vida, ele precisa espalhar, ele precisa se alastrar por demais. Ele precisa incendiar a sua casa, querido. Ele precisa alcançar a sua família, ele precisa alcançar a sua parentela, ele precisa alcançar, como foi dito nessa noite, a sua rua.
O fogo do Espírito Santo de Deus, querido, ele não pode ser contido apenas dentro de um único recipiente, não, mas ele se alastra para todo o espaço. Quando você lê a história, agora, João diz que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. Mas quando é que esse fogo, de fato, então desceu sobre essas pessoas lá no Novo Testamento? Aí você precisa ir para o livro de Atos. O livro de Atos, no capítulo 1, né, diz assim, olha, fiz um tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Olha o que Lucas está dizendo, interessante isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu fiz um tratado, né, eu preparei aqui um pouquinho da história que Jesus começou a fazer, querido. Ele não relatou tudo, mas apenas aquilo que Jesus começou a fazer. E a primeira coisa que Jesus começa a fazer, querido, depois da sua ressurreição, é incendiar os corações, é incendiar as vidas, é incendiar os locais onde houvesse pessoas, querido. Aí o versículo 2 diz o seguinte, ó, até o dia em que foi recebido em cima, e depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que eles escolheram, aos quais também depois de ter parecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo vista por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes no reino de Deus. Aí o versículo 4, Jesus traz uma instrução para os discípulos, para que aquele fogo prometido pudesse vir sobre a vida deles. Ao verso do número 4, ele diz o seguinte, ó, estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai, que ele disse que viria. E quais é essa promessa? A promessa está no versículo 5, olha a promessa, diz o seguinte, ó, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aquela profecia de João, quando ele disse, vem um após mim, que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse já veio, é Jesus, ele já veio, mas ele também já foi assunto aos céus. Mas antes dele ir, ele diz o seguinte, olha, porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E no verso 8 ele diz o seguinte, ó, receberei-vos poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei-me-eis testemunha. Olha o que o fogo do Espírito faz na nossa vida. Olha a capacitação que o fogo faz. O fogo, no primeiro encontro com Moisés, ele estava capacitando Moisés para a jornada que Deus estava traçando para a sua vida, o plano que Deus estava traçando para a sua vida. Agora o fogo do Espírito Santo de Deus, ele quer nos capacitar, querido, para nos levar, querido, nos direcionar ao plano que Deus tem para a nossa vida. E quais é o plano que Deus tem para a nossa vida? Que nós sejamos testemunha dEle, que nós sejamos testemunha do seu Evangelho, que nós sejamos testemunha da sua história, e por onde nós passarmos, nós devemos apregoar esta palavra, ser testemunha deste Evangelho. E onde se cumpriu então, presbítero, isso? Atos, no capítulo 2, versículo 1, coloca para mim, Jefferson, faça o favor. Atos 2, capítulo 1, diz o seguinte, ó, ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, o que aconteceu? Quando todos estavam reunidos, obedecendo a ordenança de Jesus, diz o texto, ó, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que?
fogo. Isso mostra a descida do Espírito Santo de Deus, querido, em forma de fogo, em forma de poder na vida daquelas pessoas. A promessa que foi cumprida, a promessa que foi profetizada lá atrás ainda por João Batista e pelos profetas, cumpriu-se pela palavra de Jesus, lá em Atos, no capítulo 2, quando todos estavam reunidos, igual nós estamos aqui nessa noite, aqui, querido. A Bíblia diz que 120 pessoas, acredito que um pouco mais do que da quantidade de pessoas que está aqui nessa noite, querido, estavam reunidas, querido, naquele cenáculo, naquele templo, ali orando e buscando a presença de Deus. E a Bíblia diz que de repente começou agora as janelas a balançar, as janelas tremer, e de repente eles começaram a ouvir um som muito forte de um vento que era impetuoso e começou a encher toda aquela casa, querido. E a Bíblia diz que todos que estavam dentro daquela casa foram cheios, porque o fogo do Espírito Santo chegou naquele lugar, querido, e eles começaram a ser cheios pelo poder do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida nessa noite, querido. Ele quer encher a nossa vida com a sua presença, Ele quer fazer com o fogo do Espírito Santo entre na sua vida nessa noite e transforma o seu coração. Aqueles homens e mulheres que estavam reunidos ali, querido, naquele cenáculo, depois desse dia, não foram mais os mesmos. Resposta disso, as pessoas olhavam para aquelas pessoas e olhavam para eles e via apenas pescadores, pessoas que não tinham condição nenhuma social, pessoas que às vezes nem sabiam falar direito, né? Não tinham estudo nenhum, eram iletrados, no linguagem popular, né? Eles eram analfabetos, queridos. Mas a Bíblia diz que depois daquele dia, todos eles foram cheios, foram tocados, foram alcançados por aquele fogo, e as suas histórias mudou. A partir daquele momento não começaram só apenas a ser chamados de pescadores e analfabetos, não, começaram a chamar de apóstolos do Senhor, apóstolos de Jesus, seguidores de Jesus Cristo. É isso que Deus quer fazer na sua vida com a chegada do fogo do Espírito na sua vida. Você crê nessa noite? Coloca sobre os seus pés nessa noite. Coloca sobre os seus pés nessa noite, querido, que o Espírito Santo de Deus, querido, Ele quer derramar, querido, este fogo na sua vida. Ele quer ter esse encontro com a sua vida, querido. Ele quer mudar a história da sua vida nessa noite. Ele quer criar um marco zero na sua história nessa noite. Qual é o marco zero na sua vida, querido? Qual é o ponto de ignição da mudança na sua vida? Talvez você pense, mas há tanto tempo eu sirvo a Deus. Há tanto tempo eu venho a este lugar, a esta casa. Há tanto tempo eu conheço Jesus, eu conheço a palavra dele, desde a minha meninice, desde a minha infância, os meus pais pregavam para mim. Mas a sua vida nunca foi mudada, querido. A sua vida nunca foi transformada, o destino da sua vida nunca foi mudado. Você continua seguindo os mesmos passos que você sempre seguiu, partido da sua concepção, da sua mentalidade. Mas Deus quer mudar a sua história nessa noite, querido. Ele quer mudar a sua história dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje, quem vai dominar o seu destino sou eu. Quem vai dominar a sua história sou eu. Quem dominou a história de Moisés, querido, não foi Faraó, não foi o Egito, foi o próprio Deus, querido, na vida dele. E quem foi Moisés? Moisés se tornou o maior líder em Israel, o maior líder que livrou o povo de um cativeiro de 430 anos no Egito e levou para uma terra que manava leite e mel, porque um dia ele teve um encontro com o fogo de Deus. Um dia a sua família foi transformada. Um dia a sua história foi mudada, querido, porque ele teve um encontro com o fogo de Deus. Deus quer mudar a sua história nessa noite, querido. Ele quer mudar a história da sua família. Ele quer mudar a história que você conta. Ele quer mudar a história que as pessoas contam a respeito de você. Talvez as pessoas olhem para você e dizem que você é apenas um Zé Ninguém. Você não tem futuro nenhum. Tudo que você começa, você para. Tudo que você coloca a mão não dá certo. Mas o dia que o fogo do Espírito Santo de Deus alcançar a sua vida, querido, o dia que o fogo de Deus alcançar o seu coração, a sua história, querido, não será a mesma. A sua história não será uma história de derrota, mas será uma história de vitória, porque Deus vai mudar a sua vida, querido, nessa noite. Eu quero profetizar isso na sua vida nessa noite, querido.
Eu quero profetizar isso no seu coração nessa noite. Eu quero profetizar essa mudança na sua vida. Eu quero que você saia daqui nessa noite, né, um novo crente, um novo homem, uma nova mulher. Talvez você louva, canta, ora, né, busca, mas você nunca teve essa presença gloriosa na sua vida. Talvez essa experiência que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aqueles homens e mulheres tiveram, que foi o que? Receber o poder de Deus na sua vida, querido. Foi falar em línguas, queridos. Foi poder ver Deus operando milagres na sua história, na sua vida, querido. Deus quer fazer isso na sua vida nessa noite, querido. Você crê que Deus quer fazer isso na sua vida, querido? Você está disposto a deixar este fogo mudar a sua história nessa noite? Enquanto os irmãos vão cantar, eu quero convidar você a orar pela sua vida nessa noite, querido. Eu quero convidar você a orar pela sua vida nessa noite. Fala assim: Deus, muda a minha história, muda a minha família, muda o meu relacionamento, muda a minha convivência. Mas também, querido, Deus, traz o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Deus quer batizar pessoas neste lugar nessa noite, querido. Deus quer derramar poder sobre vidas nessa noite. Deus quer derramar autoridade sobre a sua vida nessa noite. Deus quer te dar poder nessa noite. Aleluia. Se você sentir essa presença, querido, e quiser vir aqui à frente, eu vou orar nessa noite, fazer uma oração profética para batismo com o Espírito Santo nessa noite. Se você sente esse desejo de querer ser batizado, de ter essa experiência com Deus, fala: Deus, eu não quero ser o mesmo, eu não quero ser a mesma. Eu convido você a vir aqui à frente. Eu vou orar pela sua vida nessa noite. Eu vou impor as mãos sobre a sua cabeça nessa noite, para que Deus derrama batismo com o Espírito sobre a sua vida nessa noite. Eu sei que Deus quer fazer isso na sua vida nessa noite. Eu sei que Deus quer fazer isso na sua história nessa noite. Mas o primeiro passo tem que ser seu. O passo de aproximar da sarça não foi de Deus, foi de Moisés. Foi Moisés que tomou a decisão de ir até a sarça. Deus não mandou, mas ele tomou a decisão. A decisão de receber o poder de Deus é seu, querido. É sua nessa noite. Mas eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que os irmãos da intercessão me ajudem nessa noite. Levanta um clamor aí, querido, nessa noite, para que Deus vai batizar pessoas neste lugar. Deus vai derramar uma unção, querido, sobre vidas nessa noite. Vai derramar poder nessa noite, sobre corações nessa noite, querido. Eu quero orar, fazer essa oração por você nessa noite. Não permita, querido, que essa presença vai e você não experimenta. Aleluia. Glória a Deus. Você que está aqui à frente, começa a clamar nessa noite. Começa a pedir, fala: Deus, eu quero receber, eu quero ser alcançado, eu quero ser tomado nessa noite pela presença, eu quero ser tomado nessa noite pela autoridade do Senhor nessa noite, eu quero ser tomado por esse Espírito, eu quero ser alcançado por este fogo nessa noite. E o fogo de Deus vai incendiar este lugar, querido. Você quer estar aí, estende as suas mãos para cá nessa noite. Estende as suas mãos por essas pessoas que vieram aqui, querido. Nós vamos orar por essas vidas nessa noite. Eu quero orar para que Deus derrama graça sobre a vida deles e vai alcançar o seu coração nessa noite. Se você nessa noite fala em línguas, querido, fale nessa noite. Não fica guardando para você, não. Pode falar, pode gritar, pode pular aí no seu lugar, porque o poder de Deus, ele faz isso. Ele transforma corações, ele muda a história, Senhor Deus Pai. Aqui está nos teus filhos essa noite, Pai, buscando mais a tua presença, buscando a experiência com o Senhor, Deus, de ter um momento de intimidade com o Senhor, de ter um relacionamento com o fogo do Espírito. Nessa noite eu profetizo sobre estas vidas nessa noite, o fogo do Espírito sobre as suas vidas, o fogo do Espírito sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama graça, derrama poder, derrama unção nessa noite, Jesus.
Eu oro sobre essas vidas agora, em nome de Jesus. Batiza com fogo, batiza com poder, derrama unção, derrama autoridade, derrama nessa noite, Jesus. Eu oro sobre essas vidas em nome de Jesus. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, queridos. Continua com essa mesma intensidade, querido. Não deixa essa chama apagar na sua vida. Não deixa, querido, essa chama em nenhum momento apagar na sua vida, querido. E você vai ver o rumo da sua história sendo mudada a partir de hoje. Você pode marcar aí no seu calendário, dia 21/2/2026. A minha vida foi mudada, a minha história foi mudada, porque eu tive um encontro com o fogo do Espírito Santo de Deus nessa noite. Aleluia. Com seus olhos fechados ainda, olha o que Moisés disse: eu vou me aproximar para ver essa maravilha. Sabe, querido, a presença de Deus é a maravilha que você precisa encontrar. Sabe para quê? Para mudar o destino da tua vida, para mudar o rumo da tua vida. Só esse fogo pode transformar. Só esse fogo pode mudar a tua história. E é o que você precisa declarar aqui nesta noite. Você precisa fazer uma oração aqui nesta noite, dizendo: Senhor, muda minha história, muda minha vida. Eu preciso sair daqui diferente. Eu preciso sair daqui transformado. Eu preciso sair daqui renovado. Por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Declare. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença. Essa chama está aqui nesta noite. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Atraído. Atraídos pela tua presença. Clame a Ele nesta noite. Clame o Senhor neste lugar. Você foi atraído pela presença dEle. Você está aqui nesta noite porque existe uma presença que te atrai neste lugar. Você está aqui nesta noite
porque existe o fogo de Deus aqui. Oh, saiu dela um dia me atraiu e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora, um dia quanto agora vale mais que mil, vale mais que mil. Essa chama, declare, diga. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Eu declaro essa chama de Deus na tua vida. Continue declarando isso. Essa chama não se apaga. Essa chama não se apaga e não se apagará. Declare isso. Comece a orar onde você está, querido. Oh, eu declaro essa chama. Declare mais uma vez. Essa chama, essa chama. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama que a sarça, que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora, um dia quanto agora vale mais que mil. Vale mais que mil. olha aqui para mim, querido. Continue nesse mesmo espírito de adoração, mas olha aqui para mim. Um dia Moisés viu a sarça queimando, pegando fogo, e não se queimava. Mas a partir daquele momento, ele se tornou a sarça de Deus. Um dia, quem sabe, você viu a sarça queimando na vida de alguém. Um dia você viu a sarça queimando na vida de um familiar seu. A presença de Deus mudando a história de alguém. Um dia você viu esse fogo queimando na vida de alguém. Mas hoje esse fogo está na tua vida. Nós nos tornamos uma sarça que pega fogo. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará, mas aquele que tem a presença de Jesus na vida dele, o amor não se apaga, o amor não se esfria. Você pode passar por luta, você pode enfrentar perseguições, você pode passar por dificuldade, mas a chama de Deus, ela está sobre a tua vida. Ela está sobre a tua vida. Oh, Jesus, vem com teu fogo, Pai. Vem com teu fogo neste lugar. Vem com a tua presença. Nós queremos terminar essa reunião aqui nesta noite. Quem deseja sentir a presença dele aqui nesta noite? Quem deseja sentir a presença dele? Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Receba a unção que vem dos céus sobre a tua vida. Comece a orar aí, querido. Comece a orar, comece a clamar, porque o teu coração vai queimar aqui nesta noite. Quanto tempo o teu coração não queima?
Quanto tempo você não sente a presença do Espírito Santo? Quanto tempo você não chora na presença dele? Crianças estão chorando aqui na frente. Crianças estão chorando aqui na frente. Receba aí aonde você estiver. Receba aonde você está. Aonde você estiver agora. Toque Espírito Santo. Toque Espírito Santo. Isso, dá lugar ao Espírito Santo. Dá lugar ao Espírito Santo. Dá lugar ao Espírito Santo. Vem sobre ele. Vem sobre esta pessoa. Vem sobre essa vida. Enche, Pai. Não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Essa chama é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória vale mais de mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que mil. Vale mais que Repita comigo nessa noite. Diga o fogo de Deus. Diga o fogo de Deus. Ele me atrai. O fogo de Deus, ele ilumina. Diga o fogo de Deus, ele queima as impurezas. Diga o fogo de Deus, ele me enche da presença do Espírito Santo. É o que Deus está fazendo aqui na sua vida, aqui nesta noite. Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Deus está dizendo para você que nesta noite, tire isso da tua vida que não me agrada. Quando você vê a presença de Deus e o fogo de Deus, a primeira coisa que o fogo de Deus mostra é aquilo que está errado na nossa vida. Hoje é noite de arrependimento, querido. Quando você entra no quarto escuro, como o presbítero diz, se ninguém acende a luz, fica tudo escondido. Mas se alguém vai lá e acende a luz, mostra as imperfeições, mostra onde está errado, mostra os lugares errados, mostra as coisas fora do lugar. Não queira ter o fogo de Deus na sua vida e achar que a sua vida vai ficar do mesmo jeito. Aonde o fogo e a presença do Espírito Santo chega, algo tem que acontecer, querido. Tem que haver mudança. E se você crê nessa palavra, que nesta noite nós já vamos encerrar, eu vou orar e você vai fazer uma oração de arrependimento aí agora. E você vai dizer: Senhor, o Senhor mandou Moisés tirar as sandálias. Ah, Senhor, tira o que o Senhor quiser da minha vida, pois eu quero ser atraído pela Tua presença. Pai, nós oramos aqui nesta noite. Nós declaramos a Tua presença neste lugar e profetizamos, Pai, que aonde o Teu fogo chega, tudo muda. Assim nós Te agradecemos no nome de Jesus. Toma essas vidas que vieram aqui no altar, Pai, nesta noite, que estas vidas sejam transformadas, que o destino delas venha mudar, porque aonde a Tua presença chega, tudo muda. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Dá um abraço nessas pessoas aqui. Aleluia. Nós Te agradecemos, Pai. Queridos, eu quero agradecer você que veio nesta noite. Por nós ficarmos aqui, né, adorando, porque como é bom estar na presença do Senhor. A presença de Deus é tudo nas nossas vidas. Mas eu quero que você faça o seguinte: por que nós encerramos essa reunião aqui? Porque tudo que Deus liberou na sua vida aqui, você vai levar para a tua casa. Você vai levar lá para o seu trabalho na segunda-feira, na terça, aonde você estiver. Porque como foi dito, o fogo de Deus não fica no lugar, ele se alastra para onde ele chega. E quem sabe você vai chegar lá no seu trabalho durante a semana, vai ter alguém que precisa desse fogo que está na sua vida aqui nesta noite, tá bom? Eu quero agradecer você que veio nesta noite, que Deus abençoe a sua casa. Deixa eu orar, pedindo ao Senhor para abençoar a sua semana. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares,
guarda as nossas vidas, que tudo que o Senhor liberou neste lugar, a unção, o poder, o fogo do Teu Espírito Santo, permaneça em nós, e nós, Pai, sejamos esta chama, a chama do Senhor, Pai, porque o Senhor habita em nós, e aonde o Senhor habita, ali há uma chama, Pai, que não se apaga. Nós te agradecemos, e que essa chama permaneça até a Tua volta. Leva-nos em paz, guarda-nos, ó Deus, as nossas vidas, nos protege, nos dê uma semana abençoada, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão que vem do Espírito Santo seja com toda a igreja que aguarda a volta de Jesus. A igreja diga: aplauda o Senhor, Deus abençoe, dá um abraço, pelo menos 3 pessoas aí, vá em paz no nome de Jesus.